Deus, Senhor de toda força e poder, dá-nos hoje a segurança do Teu amor e a certeza de que estás conosco. Tira de nós o medo, tira as dúvidas, esclarecendo o nosso espírito abatido com a luz que iluminou o Teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que nós possamos perceber todas as grandezas da Tua presença sobre nós, soprando o Teu Espírito e nos fortalecendo com a Tua presença em nossas vidas, hora por hora, minuto por minuto. Que nós possamos sentir o Teu Espírito e Tua voz, o Teu toque, a Tua proteção nos envolvendo. Que possamos também sentir o Teu maravilhoso poder através das nossas orações e que com este poder esperar pelos milagres que podes realizar em nosso favor. Não nos deixe cair, levanta o nosso espírito quando nos encontrarmos abatido. Entrego-te neste dia, Pai, a minha vida e de minha família, dos meus amigos e de todos os Teus filhos que ouvem esta oração. Obrigado, meu Mestre, meu Senhor e meu Deus. Sei que me ouves e que sempre me darás força nas minhas dificuldades, não somente hoje, mas para todo sempre, que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio, iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com cada um de vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 16 ao 20. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabes isto e os puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, este texto faz parte da última ceia, no qual Jesus lava os pés dos discípulos, um gesto exemplar de humilde serviço. Os discípulos, na pessoa de Pedro, relutavam em aceitar que o Mestre Jesus lhes lavassem os pés. Este gesto foi interpretado como uma quebra de hierarquia e esvaziamento da autoridade. Que eles pensavam a sociedade organizada em camadas sociais sobrepostas segundo a importância de cada um, num sistema de precedências e privilégios. Jesus recusou-se a pactuar com esta mentalidade, oferecendo-lhes vistas para compreenderem a realidade de maneira diferente. Ele parte do princípio que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isto vale tanto para o mestre, tanto quanto para os discípulos. Diante da resistência em acreditar nas suas palavras, eles reagem e diz: se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Mais uma vez, Jesus insiste na prática dos seus ensinamentos. Faz-nos um puxão de orelha. É preciso não somente crer, mas sim crer e praticar. Senão, podemos nos tornar um novo Judas que acabou praticando ao contrário, ou seja, traindo o próprio Filho de Deus. Aquele que come o pão comigo levantou-se contra mim o seu calcanhar. Somos nós que comemos o pão com Cristo, que comemos o pão que é o Cristo vivo, que proclamamos a sua palavra a outros e depois levantamos contra eles o nosso calcanhar?
Não, isso não pode acontecer, prezados irmãos. Vamos rezar, orar mais, se for preciso também jejuar, para que não cedamos às seduções do maligno, que não cessa de tentar nos arrastar para longe de Deus. Nós somos os mais visados por ele, porque somos da linha de frente, somos missionários, somos o povo escolhido, por isso nos constitui em sal da terra. Isso exige de nós muito cuidado para não perdermos o nosso sabor, para não perdermos a nossa essência, que é o de acolher, viver todos os seus ensinamentos. Por outro lado, ele nos escolheu e envia para anunciar a sua palavra, pois nos assegura: em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Entretanto, trata-se de saber que Senhor é aquele que enviou Jesus, segundo a afirmação do Mestre. Sem dúvida, ele está falando do Pai, que fez Jesus servo enviado, e que acolhe também os discípulos do Filho como servos e os envia em missão. Se for possível falar em hierarquia, convém saber que só existe uma, a que sobrepõe Deus ao ser humano, o Criador à sua criatura. Além desta, qualquer tentativa de classificar as pessoas em mais ou menos importantes será sem cabimento. Quem se imagina superior aos demais está usurpando o lugar de Deus. Só Ele é o Senhor. Todos nós somos irmãos e irmãs. Nesta ordem de ideias, o gesto de humildade de Jesus é perfeitamente compreensível. Ele agiu como servo, por ser servo, e como ele, todos devemos agir, pois também somos servos. Portanto, o gesto de Jesus só é incompreensível para quem não pensa como Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que hoje, como naqueles filmes que começam lembrando um fato passado, a liturgia faz memória de um gesto que pertence à Quinta-feira Santa. Jesus lava os pés dos discípulos, conforme o Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 12. Assim, este gesto, lido desde a perspectiva da Páscoa, recobra uma vigência perene. Observamos somente 3 ideias. Em primeiro lugar, a centralidade da pessoa na nossa sociedade parece que fazer é o termômetro do valor de uma pessoa. Dentro dessa dinâmica, é fácil que as pessoas sejam tratadas como instrumentos. Facilmente utilizamos-nos uns aos outros. Hoje, o Evangelho nos urge a transformar essa dinâmica em uma dinâmica de serviço. O outro nunca é um puro instrumento. Tentar-se-ia viver uma espiritualidade de comunhão, onde o outro chega a ser alguém que me pertence e um dom para mim, a quem temos de dar espaço. A nossa língua o tem apanhado felizmente com a expressão estar pelos demais. Estamos pelos demais? Escutamos-lhes quando nos falam? Na sociedade da imagem e da comunicação, isto não é uma mensagem a transmitir, senão uma tarefa a cumprir, a viver cada dia. Sereis felizes se o puserdes em prática. Isso está também no livro de João, no capítulo 13, no versículo 17. Talvez por isso o Mestre não se limita a uma explicação. Imprime o gesto de serviço na memória daqueles discípulos, passando logo à memória da igreja, uma memória chamada constantemente a ser uma vez mais gestos na vida de tantas famílias e de tantas pessoas. Finalmente, um sinal de alerta: aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Isso está no livro do Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 18. Na Eucaristia, na Santa Ceia, Jesus ressuscitado se faz o nosso servidor. Nos lava os pés, mas não é suficiente com a presença física.
Temos que aprender na Eucaristia e na Santa Ceia, tirar as forças para fazer realidade que, tendo recebido o dom do amor, morramos ao pecado e vivamos para Deus. Amém? E assim, nós concluímos a nossa liturgia do dia de hoje, e que todos nós possamos ter sempre a certeza do amor de Deus para com todos nós. Que em mais essa etapa cumprida, eu espero ter conseguido levar até você um pouquinho mais do Evangelho e da Palavra do nosso Deus. Que você aproveite a unção de Deus sobre você. Que você abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 16 ao 20. Que você leia e procure ouvir com os ouvidos do coração o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.